Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo paz e bem, que alegria ter você conosco. Estamos imensamente felizes com a tua presença. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo, você seja notificado. Jesus misericordioso te ama. De fato, é isso que Jesus falou para os quatro cantos desse mundo, do seu amor, que não só falou, mas ele viveu esse amor, apresentando de forma concreta a sua presença, a sua doação, as suas pregações, quando ele multiplicou o pão, saciando a nossa fome, saciando a nossa sede. Mas ele disse que nós temos sede, mas sede também de justiça, sede da palavra. De fato, é isso que muitas vezes tem alimentado a nossa alma, alimentado o nosso coração, porque Jesus é o príncipe da paz, aquele que nos dá aquela paz serena, aquela paz que nos tranquiliza, aquela paz que nós buscamos diariamente, constantemente. É isso que nós estamos peregrinando como a igreja peregrina ou a igreja militante diariamente, de forma diária, pelo menos os domingos, indo para a Santa Missa, buscando o Senhor no altar, buscando estar lá. Mas quando eu falei isso para Jesus falou comigo: mas Wayne, meu filho, não importa somente estar na missa. Não importa somente rezar o texto. Não importa você frequentar um grupo de oração, a pastoral em movimento, você está lá na igreja, mas de fato, tudo aquilo que Deus prega, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus tem anunciado aos quatro cantos desse mundo, tanto o missionário e mais você que nos acompanha, não busca ter uma mudança de comportamento, mudança de pensamento, isso não adiantaria de nada, porque está sendo em vão. Infelizmente, o que nós estamos fazendo? Somente esquentando o banco. E a igreja não precisa de pessoas que esquentam o banco. Vou explicar o que eu quero dizer. Porque o fato de esquentar o banco quer dizer o quê? Só está ali presente. Tudo que o padre está pregando, ou o ministro da palavra, ou um pregador, ou um missionário, ou um consagrado, entra no ouvido e sai no outro. Ele simplesmente foi mais uma vez cumprir um preceito, ele foi mais uma vez estar ali. É claro que Jesus está nos esperar. Jesus, que ele é misericordioso, ele está lá de braços abertos a nos esperar. Mas de fato, quando a gente for olhar a parábola daquele jovem que estava com a vida errada, ninguém sabe como é que ele errou, como ele falhou, mas ele disse: Senhor, eu pequei, eu errei, não sou merecedor de te chamar de como teu filho, mas me trata como mais um dos teus escravos. E aí eu comecei a meditar sobre isso, porque se nós formos na missa, e ali o contato com Jesus eucarístico, contato com o sangue de Jesus ali, que nós temos todo dia, se houver celebração na nossa paróquia, tem que ter uma mudança em nós. Tem que ter uma metanoia em nossas vidas. Exatamente. Mas antes de chegar nisso, eu quero explicar uma coisa para nós. Jesus, ele nos ama. E esse amor que Deus tem por cada um de nós, ele deixou chamado decálogo, que quer dizer mandamentos. Ele deixou 10. Ele, digamos assim, enxugou, para ficar mais claro, 6 e deixou 10. É como Deus disse para Eva e Adão: não comam do fruto. Só que eles decidiram comer. E aí Deus fala conosco sobre os 10 mandamentos e nós desobedecemos. Vou dar outro exemplo concreto para que você entenda aqui melhor.
Imagina que uma água, na minha mão tem um copo aqui, e essa água ela tá envenenada. E eu digo, não beba. Você bebe, o que vai acontecer? Você vai morrer. A questão aqui que eu quero que você entenda é, eu quero deixar uma coisa bem clara para começar a pregar. Deus não condena ninguém. A gente muitas vezes fala que quem julga é Deus. De fato, se você parar um pouco para pensar sobre isso, se sua mente abrir, Deus ali só tá batendo o martelo nos seus próprios erros. Entende? Por que, Wayne? Eu quero que você, antes de começar a pregar, você vai entender o que eu quero dizer. Porque a gente muitas vezes fala que Deus não é bom, Deus não ama, só que a gente faz besteira, a gente faz asneira. Entende o que quer dizer? Vou dar um exemplo concreto pra vocês aqui. Eu vou no lado dos velhinhos, na minha cidade que tem, próximo da minha cidade. Vou lá, ajudo os velhinhos, maravilhoso, muito bom, tal. E aí, eu tenho contato com mulheres. E aí Deus fala comigo, através dos mandamentos, viver a castidade, olha o adultério. E aí? E eu tô ali, eu continuo fazendo caridade boa, mas pecando. E Deus, não beba dessa água não, Enio, não beba dessa água não. E eu continuo bebendo. Eu vou morrer. Mas é Deus que está nos condenando? Não, é você que está cavando o seu próprio buraco. É isso que eu quero que você entenda isso de fato. Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, Jesus tem misericórdia. Mas por que a gente costuma dizer isso? Deus não nos condena? Não. Deus quer o nosso mal? Diga nessa casa, não. Deus nos ama? Sim. Deus quer o nosso bem? Diga aí, sim. Então Jesus misericordioso te ama. Dá um glória a Deus na sua casa aí. É isso que a gente precisa entender de fato. Então o que eu quero dizer é, precisa que haja em mim, no missionário Enio, uma metanoia. O que quer dizer isso? Mudança de mentalidade. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui concreto para vocês. Vamos puxar com o meu assunto que eu falei. Eu vou na área dos velhinhos, mas eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo é pecado. A obra de caridade, parabéns, Enio, mas você está corrompendo. Porque Jesus diz, se você tropeçar em um dos mandamentos, está tropeçando em todos. Não é isso que Jesus fala? Exatamente. Então se eu estou adulterando, se eu estou pecando contra a castidade, então eu estou me auto-condenando. Então eu preciso ouvir o que o Senhor fala, obedecer e mudança de mentalidade. Entender que pecado é pecado. Pecado nunca irá mudar. Sempre a lei de Deus é a mesma. Deus não muda. E é a nossa mentalidade que precisa mudar. E é por isso que eu sempre vou direcionar para meus filhos espirituais. Leiam bons livros, estude. Leia o catecismo da Igreja Católica. Irmãos e irmãs, nós precisamos de fato ler esses bons livros. Porque se você somente não abrir, se você não entender o mandamento do Senhor, e aí você vai dizer, Deus não me ama. Não. Você está andando numa contramão. Jesus está nessa direção que eu estou aqui, não na direção que você está aqui, reto. Jesus está lá no final da rua. Aí você está indo para lá. Como é que você quer encontrar Jesus? Me explica. Você tem que mudar a sua mentalidade. Jesus não está indo para lá. Jesus não está lá no final dessa rua. Ele está no final dessa rua. Eu tenho que ir para lá. Então é o meu pensamento que tem que mudar. Entende? É isso que eu quero que você entenda hoje. Ele me ama. Ele está lá de esperar. Está. Ele está lá esperando de braços abertos? Está esperando o N de braços abertos. Mas a gente muitas vezes vai para a igreja, para a missa e fala, Jesus tem que me acolher do jeito que eu sou. Alto lá. Ele acolhe o pecador, mas não o seu pecado. Ele quer que você se converta, mude e venha para a igreja. Ah, então que Jesus... Não, meu filho, isso não é para você, é para mim. É para todos. É para cada um de nós. Então o convite dele é a conversão,
Porque Ele nos ama. Ele está aí esperando todos nós. Estamos de braços abertos? Estamos. Ele quer colocar vestes novas em nós? Sim. Ele quer colocar aliança no nosso dedo? Sim. Ele quer dar chinelos novos em nós? Sim. Mas eu preciso mudar o meu comportamento, minhas formas de pensar. Não é o do jeito do Enio. Não é eu criar minha própria doutrina. Eu virei protestante para criar minha própria doutrina, para fazer a minha própria doutrina. Daqui a pouco você está fundando uma igreja igual protestante. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente corre esse sério risco. Porque senão a gente muitas vezes, eu posso comungar e ter mulher sem ser casado. Não pode. Isso não é para o Enio, não é só para o Enio, é para todos nós. Então, o que eu quero dizer é, eu tenho que mudar de mentalidade. Se eu quero continuar comungando, eu vou buscar me casar, me confessar, e aí sim. Então é você que tem que mudar o seu pensamento. Que pode. Não pode. E a questão não é poder ou não poder. A questão é você entender que é pecado. E a questão aqui não é que você vá para o inferno de fato. Não. A questão é que você está ofendendo a Deus. A questão aqui é que você está desobedecendo, ser desobediente. Então você precisa mudar a sua mentalidade. O Enio precisa mudar a minha mentalidade. O Enio, mas por que isso tudo? A doutrina de Cristo há mais de 2000 anos é essa. Ele nunca mudou. É a doutrina dos santos e mártires. É a doutrina de todos os santos e santas. E se foi possível para Padre Pio, se foi possível para Nossa Senhora, também é possível para nós. É possível para você, meu irmão, minha irmã. Isso é metanoia, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Agora vamos para outra aqui para a gente entender, para me finalizar. Kênose, esvaziamento. Se esvaziar. Isso que é o kênose. Eu preciso entender que eu não posso levar as coisas pecaminosas para dentro da igreja. Não. Eu preciso me esvaziar de tudo aquilo que é pecaminoso, me preencher das coisas sagradas. Então, o que as pessoas pagãs faz, o Enio não pode fazer. Eu me esvazio do mundo e me encho de Deus. Então, essa é uma coisa que todos nós precisamos fazer, esse kênose. Somente encher de Deus. E é o que está precisando de nós. Quando você enche de Deus, você vai perceber o amor dele. Não é que Deus para de nos amar quando nós estamos em pecado, não. É porque você está ofendendo e você se afasta de Deus. É isso que acontece no nosso meio. E aí, Padre Pio vem dizer sobre a beleza da alma em estado de santidade. Por que a gente não estamos vendo essa beleza? Por causa que nós não tivemos uma metanoia. Porque nós não tivemos um kênose em nossas vidas. Nós estamos com o olhar da carne. Nós estamos vivendo na carne. E para a gente perceber tudo isso, para a gente ser sensível, para a gente ter discernimento, a gente precisa viver das coisas do Espírito Santo. É isso que Paulo fala nas cartas aos Gálatas. Então cada um de nós precisamos o hoje, o agora. Bater no nosso peito e dizer que na minha vida aconteça a metanoia, que na nossa vida aconteça um kênose. Então, de fato, eu convido você a partir de hoje entender que não é somente necessário você ir para a igreja, mas você acontecer dentro de você uma metanoia e um kênose. Não somente em você, mas em o Enio também. Não fica pensando, o Enio está pregando só para mim. Não, é para ele também. Eu também, todo dia eu decido me converter. Todo dia, quanto eu mais conheço, mais eu preciso mudar. Então, entenda uma coisa que eu falei de esvaziar poucas coisas e também de metanoia, mas você sabe a sua realidade. Você sabe dos seus defeitos de caráter, de comportamento. Você sabe do que você está cheio. O que você está querendo levar para dentro da igreja? O que está te atrapalhando de você encher de Deus? O que está atrapalhando você pensar em Deus? Quais atitudes que você pode compreender o que é pecado ou não? O que é ofensa ou não? Então
Então, é isso que você tem que entender. É isso que você tem que mudar. Não só você, mas eu também, eu me incluo. O Enio, entende? Então, faça isso, viva isso, e que Deus nos conceda essa graça, porque Jesus misericordioso, Ele nos ama, cada um de nós. Diga seu nome nos comentários aí, Jesus te ama. Preste atenção agora nesse relato que nós retiramos do nosso site. Preste atenção, por favor. Padre Pio converte professor há mais de 30 anos afastado da Igreja Católica. O professor Félix Checasse, de Gênova, autor de romances, peças de teatro e música, viveu no Oriente por cerca de 40 anos e considerava o cristianismo uma derivação de brahmanismo e do budismo. Ele diz: escrevi ao Padre Pio pedindo-lhe paz de espírito. 2 dias depois, ao anoitecer, de repente, notei um sussurro e uma voz interior que me disse: vá à igreja e ore. Confesso que já se passaram mais de 30 anos desde que fui à igreja por devoção. Obedeci e durante a oração, aqui a voz interior que me sussurrou: a fé não é contestada. Ou você o aceita de olhos fechados, admitindo a insignificância do homem para compreender os mistérios, ou a rejeita. Não há meio termo. Escolha. Daquele dia em diante, escolhi meu caminho e devo ao Padre Pio o retorno à religião de meus pais.